Boa noite, igreja. Graça e paz de Jesus seja sobre a sua vida preciosa. Espero que você esteja feliz de estar aqui essa noite. Um sábado não é dia que vocês normalmente se reúnem, mas igreja é isso, né? Igreja não é só rotina, igreja não é só aquilo que a gente está acostumado. Eu espero que você veja isso e experimente isso na sua vida, que você não viva um evangelho de mesmice, mas de novidade, não é, de alegria, de empolgação, não é, que você possa se deixar levar nessa aventura. Eu vejo a vida com Jesus como uma grande aventura, né, e Ele me leva para lugares que eu não imaginava, para fazer coisas que eu não pensava, com certeza coisas que eu não sei fazer. Então, toda vez que um desafio surgir na sua frente, seja como pai ou mãe, filho, empregado, patrão, como um estudante, um professor, em qualquer área da vida, na igreja, seja servindo como um líder, que você entenda, Deus gosta de nos colocar nesses lugares onde Ele precisa aparecer, né? Deus gosta de nos pedir para fazer coisas que nós não estamos completamente prontos para realizar, porque assim dependemos dEle, porque assim fluímos nele, porque assim o buscamos mais. Na verdade, o que Deus quer é a gente, né? Deus não quer prédios, Deus não quer só número, Deus quer corações quebrantados, corações dispostos a ouvir a voz dEle, né? Que queiram dividir a vida com Ele, que queiram obedecê-lo, que como amigo, ouve o que Ele tem para dizer, né? E também fala com Ele aquilo que está no nosso coração. E é uma bênção estar aqui com vocês. O pastor Claudinei, a pastora Mônica são amigos muito queridos da minha família, estiveram lá agora há pouco, vocês emprestaram eles para a gente, estiveram numa série muito especial na nossa igreja, lá em Belo Horizonte. Inclusive, mando um abraço especial de todos os pastores da igreja, da igreja central lá de Belo Horizonte. Claro, o pastor Paulo Mazzoni, nosso presidente, gosta demais do Claudinei, da sua esposa, o pastor Wagner, né, que ele brinca que é o chefe dele. De maneira nenhuma, nós não temos nenhuma pretensão disso, somos amigos, parceiros, companheiros de jornada, discípulos do mesmo mestre, mas eles estavam lá para essa série Avivamento, e vou te falar, deu um show. Os outros, né, quem veio primeiro, tudo bem, né, então foi um crescente, mas quem veio depois passou aperto, né, um pastorzaço, mas com certeza o pastor Claudinei estava fluindo muito nos dons, vocês já conhecem, não preciso nem dizer. E ainda esteve comigo, os dois, o casal, esteve comigo lá no meu aniversário de 50 anos, foi uma grata surpresa tê-los lá e poder celebrar a vida junto com gente que eu amo tanto, né? Me honram tanto, inclusive tem que parar com isso, irmão, tá demais. Não, eu vou te falar um negócio, né? Tem que parar com isso. Eu honrar, pode honrar, mas tem limite, pelo amor de Deus, né? Mas, irmãos, vim aqui hoje não para ficar jogando confete, não para ficar te animando, mas para falar da palavra de Deus. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Estava inquieto, estava sem saber. Quantas vezes talvez você que é líder, quem é que é líder de célula? Levanta a mão para eu ver aí, né? E quem não levantou a mão, quem sabe na próxima vez você levanta também, né? Você também levanta a sua mão. Quantas vezes nós, quando precisamos de entregar uma palavra de Deus para alguém, seja na célula ou fora dela, a gente luta tanto. Será que é? Será que não é de Deus? O que eu vou falar? O que eu não falo? Deixa eu te falar, pastor é igualzinho, né? Estou lutando com isso tem semanas, né? O que eu falo? Não é que eu não tenho o que falar, eu já tenho 25 anos de caminhada com Jesus, talvez tenha muito para dizer, mas eu não vim aqui para dizer o que eu quero dizer. Eu quero trazer uma palavra de Deus para vocês, né? De Deus. E eu creio que o Senhor me deu sim uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus. Nós não vamos abrir lá ainda, daqui a pouquinho vamos. Fiquei lembrando do Mateus, como ele é representado hoje ali naquela série The Chosen, né? Eles botaram um Mateus ali meio autista quase, né? Mas muito legal. Eu estou começando a ver a terceira temporada agora, junto com a minha família. É um programa de família para nós sentar junto e rir, chorar e conversar sobre o Evangelho. E tem sido tão lindo ver Jesus sobre a lente dos apóstolos, daqueles que foram chamados para andar com Ele. E Mateus é muito especial mesmo. No Evangelho de Mateus nós encontramos o mais completo e sistemático registro do nascimento, da vida, do ensino, da morte e da ressurreição do Messias Jesus.
Mateus não é um livro meramente biográfico ou histórico, embora contenha, sim, a biografia e a história. É uma proclamação das boas novas, aguardada pelo judaísmo e que para os cristãos chegou em Jesus de Nazaré. Para nós não esperamos mais o Messias, ele já chegou. Mateus foi testemunha ocular, auditiva, de tudo que ele registrou. Ele se apoia na fonte mais segura de toda a história. Eu não sei se você sabe como a história é formada, o seu livro de história que você estudou no colégio ou na faculdade, é o testemunho presencial dos fatos, é assim que a história é registrada. Alguém vê, alguém ouve e registra. É assim que Mateus fez. Quando a obra de Mateus, o Evangelho segundo Mateus foi escrito, você sabe, é um evangelho só. O Evangelho de Jesus, registrado sobre a lente de 4 homens. Quando o Evangelho de Mateus foi escrito, os apóstolos e os irmãos de Jesus ainda eram vivos. Logo, não é admissível falar que Mateus usou algumas lendas, usou sagas para construir esse relato, porque essas pessoas, os apóstolos e os irmãos de Jesus, impediriam isso. Como os outros evangelhos, esse também não declara o seu autor. Mas há um consenso unânime entre todos os teólogos, desde os pais da igreja, sobre a sua autoria. E por que Mateus não se identificou? Por que ele não botou o nome dele lá? Porque talvez a comunidade primitiva que recebeu em primeiro lugar essa carta, esse evangelho, esse registro, sabia muito bem quem Mateus era. Nós temos poucas informações a respeito dele. Sabemos que ele recebeu um novo nome. O nome dele originalmente era qual? Levi, esse é o nome dele. Mas quando ele começou a seguir Jesus, ele recebeu o nome de Mateus, assim como aconteceu com Simão, que depois passou a ser chamado de Pedro. Jesus viu Levi e antecipou que ele seria uma dádiva de Deus para toda a humanidade. Nós sabemos que outro apóstolo também era filho de Alfeu, Tiago. Provavelmente Mateus e esse Tiago eram irmãos. Esse Tiago, filho de Alfeu, não é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, irmãos do trovão, não, é outro. Nós sabemos que Mateus era um cobrador de impostos, e isso é um negócio complicado. Ele trabalhava ali na coletoria de Cafarnaum, a principal estrada que ligava Damasco para o Egito, que passava pela Samaria, pela Galileia. Ele não só trabalhava nessa área aduaneira, mas ele também explorava o povo. Ele recebia mais do que era devido. César não queria saber quanto que os coletores arrecadavam, ele queria uma porção estabelecida. O que passasse disso, que o coletor ficasse com ela. Por isso, os publicanos eram tão odiados. Veja bem, Mateus não era bem visto. Se você assistiu um pouquinho aí do The Chosen, você está vendo. A resistência de incluí-lo no grupo era gigante. Gigante, era considerado um traidor. Para você ter uma ideia, era negado aos publicanos participar dos cultos nas sinagogas. Por quê? Porque era alguém que estava colaborando com Roma, que estava ocupando, escravizando, explorando aquele povo. E imagina, esse homem se torna um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus, o autor desse evangelho. Nós sabemos que Mateus ofereceu uma festa para Jesus. Imagina, tão logo ele se encontrou com Jesus, ele demonstrou amor para os outros publicanos, chamou seus amigos, seus colegas de trabalho, abriu a casa para recebê-los. Não tem como uma igreja em Celas a gente não relacionar isso com o que a gente vive. Ele não conseguiu guardar para si essa grande novidade, essa grande bênção que era conhecer a Cristo. E ele não só foi transformado, ele se tornou instrumento de Jesus para a transformação de outros. Nós sabemos que Mateus, ele trouxe para o trabalho a sua caneta, a sua pena. Porque ele registrou muita coisa. De novo, desculpa citar o The Chosen outra vez, eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, não ganho nada, não é publi, mas é muito legal, e ali a gente vê, tem uma hora lá, não quero estragar para você, mas Jesus está ali bolando o sermão do monte, e está lá Mateus ajudando ele, anotando, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Meu Deus, eu não posso imaginar o privilégio que esse homem teve. Ele tinha habilidade para escrever, era homem dos livros, era um cara sabido, e ele colocou essa habilidade a serviço do Evangelho. Eu espero que você esteja fazendo o mesmo com a sua área de conhecimento. Mas vamos para o texto, nessa breve introdução do livro. Abra lá em Mateus capítulo 4, a partir do verso 18 até o 22,
nós vamos ler uma passagem que Mateus registra, não a respeito de si, mas de algo que Jesus fez e que mudou a história, não só das pessoas envolvidas, mas de todos nós. A palavra de Deus diz, Mateus 4, a partir do verso 18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Palavra do Senhor para nós essa noite. Os 4 primeiros discípulos chamados por Jesus eram pescadores. Eram pessoas que não seguiram o caminho natural da religião judaica, não foram aprovados, voltaram para o trabalho, para o ofício dos seus pais. Pedro e André eram irmãos e da mesma forma Tiago e João eram irmãos. Entre eles estavam os 3 apóstolos mais íntimos de Jesus. Quem são? Pedro, Tiago e João, os queridinhos, o pessoal da panelinha de Jesus. Jesus tinha panelinha, porque é afinidade. Qual que é o problema? A panelinha estava, como a gente brinca, de tampa aberta. Tampa aberta, não tem problema. Pedro se tornou o grande líder dos apóstolos, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Pedro sempre teve uma posição de liderança. E veja, Pedro, apesar de ser uma pessoa iletrada, como é registrado na palavra de Deus, ele, ao mesmo tempo, era alguém sabido, de liderança forte, um empreendedor, e o nome de Pedro sempre aparece em primeiro lugar na lista dos apóstolos. Ele certamente tem grande destaque. André, embora não tenha tanta projeção como seu irmão, foi quem levou Pedro para a fé. Olha, isso você devia abrir sua cabeça. Não tem tudo a ver com a gente, sabe? Nem todos nós vamos ser os heróis. Eu tenho aquele livro Fazedor de Heróis, mas nós podemos ser aqueles que vão apresentar Jesus e ser instrumentos de Deus na vida de alguém que vai fazer muito mais diferença que a gente. Graças a Deus por André, estava sempre guiando pessoas a Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado, o primeiro a morrer. João foi o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus naquela última ceia, a quem Jesus confiou a sua mãe, foi o único apóstolo que não morreu martirizado. Pedro, se você não sabe, foi crucificado de cabeça para baixo. André foi crucificado também, mas numa cruz em forma de X, depois de afirmar que não podia pregar a respeito da cruz, sem aceitar a oportunidade, o privilégio de ser morto também em uma cruz. Sabe, o Evangelho não se trata de uma vitória segundo esse mundo, mas a vitória segundo Deus. Mas importa ser aprovado diante dos olhos de Deus, sofrer como Jesus sofreu, para vencer o mundo que está condenado em juízo. Nós somos chamados para isso. O Evangelho não nos promete benesses sem fim neste mundo, a promessa é para o mundo vindouro. Nós não somos cidadãos dessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus, e enquanto estamos aqui, temos que viver o chamado de Jesus para nós. Qual é o chamado de Jesus? O chamado dos irmãos que lançavam as redes. Simão, chamado Pedro, e André foram os primeiros discípulos que Jesus chamou. Eles eram pescadores, estavam lançando redes para pescar. E embora, de novo, que Pedro sempre foi o líder, foi seu irmão André que o levou para Jesus. Aos 2, Jesus deu uma ordem clara, fez a eles uma promessa, que eles seriam pescadores de gente. Fala para a pessoa do seu lado aí, pescadores de gente. Pescadores de gente. Foi isso que Jesus os chamou para fazer. Esses 2 irmãos, eles foram capturados pela rede de Jesus, pela rede da graça, a fim de recrutar outros homens para o reino de Deus. O resultado é que eles deixaram imediatamente as suas redes e seguiram Jesus. Eles estavam lançando redes. Agora, Jesus chama outros 2 irmãos que estavam consertando redes.
Eles estavam consertando redes. Quando a palavra ali preparar, estavam preparando as redes, eles estavam reparando, consertando as redes. E logo depois de Pedro e André, Jesus se vira para outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles trabalhavam em conjunto, eles tinham parcerias nesse empreendimento de pesca, e eles estavam consertando as redes em companhia do seu pai. Jesus os chama e eles deixam tudo que eles estavam fazendo, o seu ganha-pão, a sua vida, tudo que eles conheciam, para seguir Jesus. O rompimento com o passado foi imediato, eles não ficaram ali titubeando, eles não ficaram esperando, né? 13 vezes no Evangelho de Mateus nós vemos Jesus dizer às pessoas: sigam-me, sigam-me. O chamado de Jesus é imperativo, é uma ordem, ou você segue ou você não segue. Uma obediência parcial é desobediência, uma obediência tardia é desobediência. Jesus está nos chamando. A consagração daqueles homens ao discipulado foi plena. Eles sempre ocuparam o primeiro lugar, agora todos eles na lista dos apóstolos, não apenas Pedro. Pedro vem primeiro, mas logo depois esses outros três. Jesus chamou cada um de nós para nos fazer pescadores de gente. Você, ainda que não seja um pescador, essa grande ilustração, ela serve para nós hoje. Esse é o chamado é para pescar, não é para caçar. É para pescar gente. O que isso significa? O que um pescador faz? Sabe, um pescador e um caçador, eles têm estratégias muito diferentes. Um pescador, ele vai atrás do peixe. Ele não cria uma armadilha para o peixe. Ele não está ali atrás de dar um tiro no peixe, apesar de que isso existe, né? Existe pesca predatória. O pescador, quando não encontra o peixe num lugar, ele vai para outro lugar. Ele vai atrás. Há uma estreita conexão entre pescaria e o Evangelho, entre um pescador de peixe e um pescador de homens. Um pescador precisa ter paciência, perseverança. Eu estou falando de você agora. Eu queria que você entendesse. Nós vamos de coragem, de uma noção do momento exato de puxar o anzol, de agir, de usar um método adequado. Cada peixe tem um tipo de isca, tem um tipo de vara, de hora para se pescar, não é? O pescador não chama atenção para si, pelo contrário, geralmente ele vai ali camuflado. Tem muitas analogias que nós podemos pegar para nós, para sabermos como nos comportar como igreja de Jesus. Você já sabe, mas eu quero te lembrar, você não é chamado apenas para existir, para ser, mas você é chamado para um propósito, você é chamado com um fim. O nosso Deus, ele não apenas existe, o nosso Deus tem um plano, ele tem um plano para o universo, ele tem um plano para você, e o plano dele vai além de nós. O plano dele é para salvar toda a humanidade, é para restaurar as coisas ao seu plano original. A ideia de que a igreja é um ajuntamento de discípulos que ficam aguardando o peixe aparecer está errada. Não é assim. Muitas igrejas se comportam assim, tem muitas células que querem agir assim. Eu estou aqui, se o peixe quiser aparecer, ele aparece. Imagina, se um pescador fizer isso, ele não pesca nada. Não é assim que funciona. O pescador vai atrás do peixe. Sabe, no contexto do Novo Testamento, Jesus chamou pescadores que usavam redes para pescaria. Você sabe, essa não é a única maneira. Existe aí pescaria de vara, de arpão, né, e muitos outros tipos. Mas Jesus escolhe pegar ali, chamar para si pescadores que usavam redes. E Jesus estava dizendo ali como que nós pegaríamos os peixes, através de redes. E para mim, redes aqui me permita sair um pouco do contexto, me permita sair um pouquinho e usar essa figura da rede numa analogia que eu creio que é santa, que é bíblica, né? Aqui a rede fala dos nossos relacionamentos. A rede com que nós pegamos os peixes não se chama prédio, não se chama culto, não se chama estratégia, não se chama apenas uma mensagem, são os nossos relacionamentos. O que nós vivemos, o que vai atrair as pessoas em todo o Evangelho, são os relacionamentos. Jesus fez isso, ele não apenas chamou pessoas para ir para o culto, ele chamou pessoas para andar com ele, para viver com ele, para ter com ele um relacionamento intenso. Essa é a estratégia mais poderosa para pegar muitos peixes. Relacionamentos significativos, relacionamentos intencionais. E eu queria que você pensasse agora aqui na IBC de Maringá.
Será que não é assim que as células que prosperam, as células que estão ganhando pessoas fazem? Elas estão ganhando os seus amigos, os seus colegas, os seus parentes, estão ganhando as pessoas que estão próximas. Foi assim na central. Mas é engraçado como que muito rápido parece que a gente quer abandonar essa estratégia. A gente quer deixar de trabalhar com rede. Nós precisamos criar um ambiente de pertencimento dentro aqui desse culto gostoso e maravilhoso e necessário, mas também lá nas nossas células, que conecta as pessoas, não só os de dentro, mas também com aqueles que ainda estão fora. Não é? Você sabe, a igreja é a assembleia, é a reunião daqueles que foram chamados para sair. A igreja não foi feita apenas para se ajuntar, a gente se ajunta. Então aqui há uma rede dentro dessa igreja. Nós aqui trabalhamos em conjunto, nós pescamos juntos, não é cada um por si, não é cada um no pedaço do rio de almas perdidas, não, nós estamos agrupados, nós trabalhamos juntos, puxando juntos redes, nós mesmos formamos redes aqui dentro, e nós queremos atrair pessoas para fazer parte da nossa rede. Nós estamos atrás desses que ainda não creram, daqueles que ainda precisam conhecer a Deus. Nós queremos despertar sede de mais de Deus, através daquilo que eles veem a gente fazer. Eu amanhã de manhã vou falar sobre isso, eu vou falar sobre essa cola, eu vou me aprofundar neste assunto, mas hoje aqui eu queria que você lembrasse, você é um pescador de gente. Eu não sei o que eu faço, pastor Inário, eu não sei o que Deus espera de mim. Então, deixa eu desenhar para você. Você é um pescador de gente. É isso que você faz. E enquanto você faz isso, Deus vai te abençoar, Deus vai se revelar a você, Deus vai abençoar a sua casa, sua família, seu caráter. Mas é isso que você faz. Você não fica esperando estar pronto para outras coisas, você simplesmente obedece o mestre. Larga aquilo que você estava fazendo, a sua profissão, e vem servir o mestre. Vem pescar gente. Ali para aqueles 4 irmãos, eles pescavam peixes, mas eles tiveram que parar de pescar peixe. Então, se a analogia é a mesma para você, você tem que entender, você não tem mais, o seu emprego não te define, você não é um engenheiro, um advogado, você não é apenas um estudante, você é um pescador de gente que está lá. Você agora tem que entender essa mudança, essa virada, porque senão para você célula vai ser difícil demais. Para você célula vai ser um enfado, é mais uma coisa que você faz, é mais uma tarefa para cumprir. É mais, ali algo para você checar na sua lista de afazeres diários. E não é nada disso. Agora é isso que você é. O resto é distração, o resto é coisa que você faz enquanto aqui nessa terra. Você é pescador de gente. A rede, se você for pensar na rede em si ali de pesca, ela é um entrelaçado de fios. E esses fios, essas cordas, elas têm que ter proximidade suficiente para que os peixes não escapem. Se você quer pegar um peixe de determinado tamanho, você tem que ter um entrelaçamento ali dessas cordas menor, porque senão o peixe escapa. E quanto mais fechada, quanto mais entrelaçada essa rede, mais peixes nós pegamos. Quanto mais distante, quanto mais espaçada essa rede, menos a gente pega, e talvez não pegue nada. Relacionamento cria oportunidade para o evangelismo. Jesus ele chega a dizer que nós sejamos um. É o tema da minha mensagem amanhã. Para quê? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia. E quão doloroso tem sido o fato de que divisões, contendas, desavenças, desunião na igreja tem provocado escândalos diante do mundo, enfraquecido a igreja. E a gente tem gastado energia para ficar combatendo uns aos outros, em vez de lutar contra o diabo, contra o pecado. Igrejas que competem entre si não evangelizam o mundo. E quando eu falo igreja, eu queria que você pensasse agora que você é igreja. Se você tiver aqui um pensando no que o outro faz diferente, fala diferente, veste diferente, é assim, não gosto, gente, nós estamos perdendo tempo. Deus não nos chamou para isso, Jesus está nos chamando para uma unidade que transcende, transcende tudo que você pode imaginar. Amanhã de manhã vai ser uma manhã tremenda, O Espírito Santo tem uma palavra para derramar nos nossos corações que você não faz ideia, Eu nem vou dar mais palhinha aqui da unidade, porque eu ia, mas eu não vou, porque o Espírito tem algo reservado para você amanhã, uma palavra que abençoou tanto o meu coração, e eu estava discutindo isso com o pastor Claudinei, e é verdade, são as que mais Deus acaba nos usando, porque primeiro ela foi aplicada em nós. Não que eu não faça isso sempre,
mas algumas mexem mais com a gente. E essa foi uma mensagem que, olha, fez uma virada na minha vida. Era uma área que eu achava que eu era aprovado. Eu falei, meu Deus, mais uma, né? Mais uma, né? Mais uma que eu vou ter que cuidar, não é? Mais uma que eu vou ter que cuidar. Então, eu queria falar com vocês, né? Queria falar com vocês que desde o início, né? Desde o início, nós precisamos entender, né, que a evangelização é sempre pela via do relacionamento. Se nós pensarmos, pudermos resumir numa frase o que é uma igreja em células, é uma igreja que vive relacionamentos. Primeiro com Deus, um relacionamento então vertical. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, né, com toda a nossa força, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, mas nós também amamos as pessoas, como a nós mesmos, como Cristo nos amou, um relacionamento então horizontal. Nós nos relacionamos com Deus e por isso nos relacionamos com as pessoas. Nós precisamos entender que a via principal de evangelização sempre foi o relacionamento, né? Sempre foi. A evangelização de um desconhecido, ela existe, mesmo na palavra de Deus. Nós vemos Filipe sendo trasladado, imagina isso, você já ouviu falar disso, de alguém, que alguém pode ser teletransportado de um lugar para o outro? Pois Filipe foi. Uns 2 anos atrás, eu tive no Egito, para uma conferência missionária, para ouvir os missionários que estão ali por todo o Oriente Médio. O Egito, apesar de não estar no Oriente Médio, é um país muçulmano também, está ali pertinho, né, você sabe, no norte da África, e uma igreja lá, imagine, uma igreja presbiteriana. Será que algo bom pode vir dos presbiterianos? Eles falam a mesma coisa da gente, né? Claro que pode, porque Deus não tem bandeira, Deus não tem denominação, Deus não pede carteirinha de ninguém. E ali naquele país, uma igreja presbiteriana é simplesmente a maior igreja do mundo muçulmano. São dezenas de milhares de pessoas. Eles têm assim, só para vocês terem uma ideia, eles hoje estão na praça principal do Cairo, algo que seria impossível. Deus fez um milagre para colocá-los lá. Eles queriam comprar um terreno ali, só que era proibido. E isso nos idos de 1960, 70, e não é que a filha do rei da época do Egito, ela ficou muito doente, e uma pessoa dessa igreja presbiteriana acabou tendo algum tipo de contato com ela, orou por ela, e aquela mulher foi curada, a princesa, a filha do rei, e ela ficou muito grata, e ela ficou sabendo que a igreja queria comprar aquele terreno, mas era impossível. Jamais autorizaria uma igreja cristã a comprar um terreno na praça principal do Cairo, jamais. E o que essa menina fez? Bom, se ela é convertida ou não, você decide no final da história, beleza? Então ela chega e ela lembra, ela planeja algo ali, uma trama. Ela sabe que o pai era uma pessoa muito dada à bebida e que ele tinha um hábito de beber em determinadas noites, e que se ela chegasse ali com o documento para ele assinar e dar o selo real, ela iria conseguir, e é exatamente o que ela faz. E ela dá uma enganada no pai. E aí um belo dia está o rei passando pelo Egito, ali pelo centro, e de repente vê uma construção perto da praça, em frente à praça. Fala, o que é isso aí? É uma construção de uma igreja. Ué, como assim? Quem autorizou? E quando ele vai olhar lá o selo real dele, a assinatura dele, o que ele pode fazer? Nada. Ele vai admitir isso? Para os muçulmanos a bebida é proibida. A gente podia fazer um decreto desse aqui também, né? Tem umas coisas que eu tenho as invejas dos muçulmanos. Mas enfim, aí o que ele fez? Como não podia voltar atrás, ele mandou construir, gente, um prédio gigante na frente dessa praça. Eu fui nessa igreja. Um prédio gigante, ou seja, a igreja ficou escondida da praça. Você vai na praça, se você falar, pastor Ená mentiu, a igreja não está lá. Mas não, ele mandou construir um prédio da frente, gigante. E a rua ali da igreja virou uma rua privativa, assim, local. Mas não é que foi exatamente isso que fez o boom dessa igreja? Eu não sei se você sabe, mas tem situações que você pode achar que você meio que perdeu. A igreja, talvez na época, pensou, puxa, a gente estava aqui, era a promessa de Deus,
que a gente já está na praça da cidade, e o rei construiu na frente. Ai, que tristeza, que derrota, que humilhação. Pois não é que vem a primavera árabe, isso já nos anos 2000, não sei se você lembra disso, uma grande insurreição, grande violência, e a praça do Cairo foi o palco dessa grande, vamos dizer, quase uma guerra civil. Dezenas centenas de feridos, dezenas de mortos. E aonde que então essas pessoas foram socorridas? Na igreja. Porque ela estava do lado, ela estava protegida, ela não foi depredada, ela não foi vandalizada, ninguém quebrou nada. Por quê? Porque ela estava atrás do prédio. E mais, ela serviu então de um hospital improvisado. Os membros da igreja, médicos, enfermeiros, ajudaram aquela população sem perguntar se era cristão, se não era, se era de um lado, se era de outro. E sabe o que aconteceu? As TVs do Egito foram todas para dentro da igreja, registrar isso. E aquela igreja escondida, atrás de uma praça, de repente ela se tornou notícia em todo o país. E é por isso que ela hoje tem lá mais de 10 mil pessoas, né? Uma loucura. Uma loucura. Foi nessa igreja que tem ainda um retiro. Gente, é proibido para igrejas cristãs terem propriedade no Egito. Eles não poderiam ter aquilo de jeito nenhum. E eles ainda têm um retiro, uma sede campestre, um acampamento a 100 quilômetros do Cairo. Um paraíso, um oásis. Você entra no terreno, já tem um campo de futebol, um estádio. Não um campo de futebol, um estádio para 20 mil pessoas. Na entrada. No fundo, né, tem todo um monte de alojamentos maravilhosos, área de lazer, de piscina, de quadras, porque eles recebem muitas crianças e jovens, adolescentes, do mundo árabe ali para passar colônia de férias. Eles fazem um monte de eventos para poder captar, para poder pescar essa turma aí. No fundo tem um hotel, gente, um hotel, mais de 100 quartos. Você não acredita, você fala assim, não, como assim? Como que uma igreja tem isso? E eles não tiveram isso quando tiveram 10 mil pessoas, eles já estavam construindo, assim, uma igreja que sonha grande. Mas foi bem, lá a gente ficou conhecendo um testemunho. Eles são o centro nervoso, eles são o comando geral de todo o esforço de evangelização ali no Oriente Médio. E lá nós ouvimos o testemunho de uma moça que foi ganha para Jesus, muçulmana, família muçulmana. E quando ela se converte, ela começa a pregar o evangelho para os seus pais. E essa é a nossa obrigação. Primeiro os da nossa casa, primeiro é Jerusalém, depois é que é para o resto. E ela aprendeu isso, e ela começou, ela ouviu o evangelho pelo rádio, porque não tinha acesso a nenhuma cultura, né, nenhuma literatura cristã, nenhuma pregação cristã. E ela se converte, começa a pregar para os seus pais, e aí o tempo fecha. Mas fecha mesmo. Ela já é logo afastada dos seus pais, eu falo menina, mas já era casada, afastada do seu marido, afastada dos seus filhos. Ela é levada para um outro local da família, ali ela é trancada num quarto, ali eles começam a levar então imãs, grandes homens religiosos do Islã, para poder então convencê-la a largar sua fé em Jesus. E ela diz, olha, estou disposta a morrer e a viver por Jesus. E é claro, ali então ela é espancada, ali ela é trancada, e ela começa a ouvir, por detrás da porta, o pessoal combinando como é que iam matá-la. O próprio pai, o irmão, como que vão matá-la? E ela começa a chorar, e ela adormece. Um quarto escuro, fechado, sem possibilidade de gritar, pedir socorro. Passa um tempo, ela não sabe quanto, ela acorda, naquele quarto escuro, e ela resolve testar a fechadura. E ela então descobre que a porta está aberta. E ela sai, sabe quando está tudo muito claro, você sai do escuro e vem aquela claridade que você não enxerga direito. Ela sai ali tateando, um sentimento estranho, e ela sai pela porta daquela casa, e ela se descobre em outra cidade. Ela estava numa cidade a mais de 500 quilômetros da cidade dela. A mesma cidade do povo que pregou para ela pelo rádio. E ela estava lá na minha frente contando isso para todos nós, um milagre. Isso aconteceu com o Felipe, ele foi trasladado, ele estava no meio de um avivamento, ele estava no meio de algo incrível, milagres, maravilhas, sinais, e Deus o leva, o traslada para quê? Para se encontrar com alguém que ele nunca tinha visto, um eunuco, lá da Etiópia, para ganhar aquele homem. Então, evangelização de um desconhecido existe, mas a via de regra é o relacionamento. Nós vemos que
Pedro, o que ele fala? A mulher ganha o marido sem palavras. Por quê? Pelo seu procedimento, pela sua conduta honesta e respeitosa. É assim, se você mulher está aqui, se você marido está aqui, e o seu cônjuge, ele ainda não foi ganho para o Senhor, você vai ganhar ele, sabe como? É pelo seu procedimento. E isso precisa o quê, gente? Proximidade. Como que alguém vai se converter pelo seu bom procedimento se não está perto o suficiente de você? Se você não tem um relacionamento, se você não consegue demonstrar para ela o seu estilo de vida. É por isso que nós devemos sim ganhar pessoas que estão perto de nós, porque na teoria a gente devia estar vivendo uma vida linda para Jesus, não é? Linda. Pedro ainda fala mais, as pessoas vão ver e perguntar o porquê que você vive como você vive. E nós devemos estar preparados. Agora, quem que vai perguntar se você não demonstra, se você não está perto deles, se você não se relaciona com eles, se as pessoas não veem como que você lida com a sua esposa, com seu pai, com o dinheiro, com a vida, com os problemas? Nós precisamos disso, nós precisamos viver assim. Eu fico lembrando, o pastor Luciano Subirá conta essa história. Uma vez ele estava indo para um culto e o carro dele estraga, e naquela época que não tinha celular, não tinha nada, não tinha como resolver, pegou, foi até um orelhão, ligou, pediu ajuda, os mecânicos foram para lá, mas chegaram muito tarde, já não dava mais para ele pegar o compromisso. Aqueles mecânicos chegaram lá esperando que ia encontrar um homem furioso, e quando chegam lá, vem o quê? Ele louvando a Deus, ele em cima do capô cantando. Eles não entendem nada, e já perguntam algo, mas cara, como assim? Por que você está assim tão feliz? Você não está passando um perrengue, nada chique? Eu estou, mas qual que é o problema? Não, mas como que é isso? Não, eu sou pastor e tal, estava indo para um culto, não vai ter jeito. Você sabe que não vai ter jeito de chegar. Eu falei, não tem problema não, Deus está no controle. E é claro, aqueles homens, cara, eu quero conhecer isso que você vive. Claro que esses homens foram para a igreja, claro que esses homens se converteram, porque eles viram de perto. Pastor, mas eram estranhos, mas o pastor se deu a conhecer. Relacionamentos, Deus está pedindo, não é grandes pregadores, grandes sábios, grandes estudiosos. Deus está pedindo para que gente como eu e você, gente simples, como um pescador, a profissão simples, mas que a gente se dispõe agora a pescar gente, que a gente esteja disposto a transformar cada oportunidade da nossa vida numa ponte, numa rede para capturar peixes. E você vê que em Lucas, no capítulo 5, falando ainda de pescaria, há um momento onde a Bíblia registra que havia tantos peixes que as redes estavam prestes a arrebentar. Deixa eu te falar, talvez na sua célula, talvez aqui nessa igreja, haja buracos nas redes. Pode ser que numa daquelas tramas da rede tem um pedaço que está rasgado, buracos nos relacionamentos. E se isso acontece, deixa eu te falar, você não devia se surpreender. Na verdade, o Novo Testamento existe, especialmente a partir ali do livro de Atos e as cartas, exatamente por quê? Porque quando a igreja começou, ela não começou sem problemas. Atos, no capítulo 6, nós lemos que as mulheres de origem grega ficaram magoadas, porque elas não estavam sendo ali bem assistidas na distribuição de alimentos. E sabe o que aconteceu? Aqueles homens que estavam lá não deixaram o problema piorar. Eles não botaram a culpa num lado, esse pessoal que não quer ajudar. Eles não botaram a culpa nas mulheres lá de origem grega, esse povo que vive reclamando. Não, eles foram resolver. Eles foram consertar as redes. Lembra que Tiago e João estavam lá consertando redes? Gente, qual que é o problema de ter problema? Problema é normal, problema faz parte da nossa vida, mas nós estamos aqui para resolver problemas, especialmente os de relacionamento. Mas não, parece que hoje nós estamos na cultura do cancelamento, mais do que nunca. Isso sempre existiu, mas na minha época chamava dar um gelo. 50, Então na minha época era dar um gelo, gelar. Hoje não, hoje é cancelar. É mais fácil, dou unfollow, pronto, acabou, não sei mais, tanto faz. Nós não podemos ser igreja assim, isso não é igreja. E sabe qual que é o problema? Não é só com você, não é só o exemplo que você está dando para os seus filhos, não é para a sociedade, mas, cara, as redes estão ficando com buracos, e é por isso que tanta gente está indo embora. As pessoas não vão embora só, por conta de nada que às vezes acontece aqui, porque aqui tudo é maravilhoso. Elas vão embora porque os relacionamentos estão rasgados, as redes estão furadas. Ali o que os apóstolos fizeram? Levantaram pessoas para resolver o problema.
para resolver o problema. Se nós não remendarmos as redes, nós não teremos êxito. Nós temos que entender que é através dos relacionamentos que nós vamos fazendo a diferença. Veja bem, alguns ali, Tiago e João, eles estavam consertando as redes, e em alguns textos nós vemos que a palavra ali tem a ver com lavar as redes. Você não acha estranho lavar a rede, não? Você vai jogar na água. Para que lavar a rede? Para que lavar? A questão ali não é a água. Lavar uma rede que acabou de sair da água e vai voltar para a água, para quê? Porque ainda que esteja na água, tem sujeira na rede. Deixa eu te falar, tem sujeira na nossa rede. Tem sujeira na rede do seu relacionamento conjugal. Tem sujeira na rede do seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Tem sujeira na rede dos relacionamentos da sua célula, aqui da igreja. Sabe, nós vamos tirar a sujeira. Sabe, tem pedacinhos de peixe grudados nessa rede. Quando você pesca com rede, gente, no esforço de tirar todo esse peso da água, alguns peixes se machucam, alguns peixes se ferem, ficam pedacinhos ali deles. E sabe, na hora que a gente está fazendo essa pescaria na igreja também, isso acontece. E acontece exatamente porque nós temos relacionamentos. Por que um casal se casa e começa a ter às vezes tanta dificuldade? Porque agora o relacionamento é diário, é profundo, é íntimo. Uma vez chegou um casal no meu gabinete lá: pastor Inácio, tem algo errado com o nosso casamento, pastor, pelo amor de Deus, nos ajude. Eu falei: é mesmo? O que tem de errado? A gente está com problema. Então não tem nada de errado com o seu casamento, está tudo certo, mas nós temos que resolver os problemas. Eu não estou dizendo que é para deixar o problema continuar, mas não tem nada errado. Deixa eu te falar, não tem nada errado com a igreja, não nesse sentido. O fato de nós termos problemas não é uma prova de que nós estamos errados ou que tem algo errado. Quer dizer que tem algo que nós temos que fazer, tem algo que nós vamos consertar. Nós não podemos ter essa cultura de cancelamento aqui dentro. Quantas pessoas eu vejo que vão embora de uma igreja porque não querem resolver relacionamentos, que se fecham para servir na igreja porque não querem se relacionar com A ou com B, porque não estão dispostos a pagar esse preço. Sabe, se a gente não cuidar da rede, se a gente não tirar ali os pedacinhos de ferida, se a gente não limpar isso, a rede apodrece, ela arrebenta. Problemas não se resolvem sozinhos. Deixa fluir, deixa, o tempo conserta. Tempo não conserta nada. O que pode estar apodrecido na nossa igreja? O que pode estar apodrecido nos seus relacionamentos? Lá na sua célula, pensa na sua célula agora. Tem coisa lá mal resolvida, tem gente que não olha um para a cara do outro, tem gente chateada um com o outro, tem gente devendo uma a outra. Você talvez seja um desses. Você já ouviu falar que alguma coisa está errada? Já te contaram? Você ouviu o que aconteceu lá? O que você vai fazer? Você vai propagar aí o problema, ou você vai resolver esse problema? Quem que vai resolver isso? Nós vamos deixar apodrecer, nós vamos deixar um buraco abrir na nossa rede? Nós precisamos ensinar uns aos outros, criar um ambiente de amor, de pertencimento, onde até errar é permitido. O que nós não permitimos é permanecer no erro. Nós queremos levantar as pessoas, nós não queremos descobrir erros para enterrar. Muita gente acha que numa igreja em células tem controle, e talvez isso tenha acontecido em algumas igrejas, e a gente tem que estar sempre atento a isso, mas na verdade uma igreja em células é uma rede que funciona muito bem. Eu lembro quando eu comecei a viajar pelo DNA, o nosso programa então de auxílio, socorro a igrejas e apoio, eu tinha que combater algumas, como é que eu vou dizer, alguns paradigmas que foram criados, histórias sobre a igreja em células. Uma delas é falar o seguinte: a igreja em células é coisa de pastor preguiçoso. Eu falei assim: meu Deus, pode até ser que o cara ache isso, mas vou te falar, gente, se tem uma coisa que dá trabalho, vou te falar, não é montar um culto, dá trabalho, preparar louvor, dá trabalho, organizar as coisas, dá trabalho, mas não tem nada que dá trabalho igual gente, não é verdade? Gente, dá trabalho demais. Numa igreja em células de verdade, quanto mais nós aceitamos responsabilidades maiores, de ser um líder, de ser um supervisor, e até de se tornar um pastor, sabe o que acontece? Agora tem mais gente debaixo de você.
Agora tem mais gente para você servir. Não é um cargo para você, então, mandar em mais gente. Agora é uma função para você servir mais gente. Então, é uma trabalheira. Esse era um dos pontos. Agora, o outro ponto que eu ouvia muito, sabe o que é? Igreja em célula tem muito pecado. Igreja em célula tem problema demais. Né? E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei meio bravo. Falei, não, não é. Aí eu fui parar para pensar, falei, mas não é que é mesmo? Igreja em célula tem pecado para chuchu. Tem muito pecado. Igual qualquer igreja. A única diferença do meu pensamento é essa aqui, em toda igreja é assim. Só que em igreja em célula, a gente fica sabendo. Porque a gente está perto o suficiente para saber. Eu costumo dizer para os homens casados, cara, é melhor você entregar logo o jogo, porque se você não contar, sua mulher conta. É ou não é? É ou não é? Não adianta, então já entrega logo, abre o jogo. E outra, gente, a gente consegue fingir aqui dentro. Aqui dentro é fácil fingir. A gente bota, se Deus quiser, mas é uma maravilha. Eu acho que você devia vestir roupa de crente. Não veste roupa que não é de crente, não, pelo amor de Deus. Né? Veste uma roupa de crente aí, né? Beleza. Mas a gente veste uma roupa de crente e um jeitão de crente. Oh, aleluia! Né? Oh, a paz do Senhor, varão. Né? Oh, que maravilha! Né? Até semana que vem, irmão. Que Deus lhe abençoe. Né? Maravilha, aqui tudo é lindo, gente. Agora, quando a gente vai para as nossas casas, quando nós vamos conviver, quando a gente vai ali e uma pessoa sujou seu sofá, né? A pessoa falou que ia levar o lanche, não leva, né? Ela leva assim uma tubaína, mas quer tomar Coca-Cola. Ela leva ali uma bolacha de água e sal, mas quer comer coxinha catupiry. A mulher irrita ele, vamos ver aqui como é que ele vai reagir, vamos ficar vendo. E é isso mesmo, mas sabe o que? Quando isso acontece, quando a gente descobre um problema, não é para condenar, não é para botar mais para baixo, é para levantar aquele que está com problema, é para se oferecer para ajudar, às vezes chorar junto, olha, cara, eu vivo o mesmo problema, vamos juntos sair dessa. Não quer dizer que todo mundo ali tem que estar com grande ar de guru, né, de oráculo, não é isso não. Mas a igreja é isso, a igreja é ver os buracos e tampar os buracos. Isso aconteceu lá quando a igreja começou, gente. Isso não é novidade, isso não é de agora. Mais uma vez, todo o Novo Testamento, a partir ali do livro de Atos, é exatamente tratar dos buracos nas redes. O apóstolo Paulo, Pedro, João, eles estão tratando disso. O autor de Hebreus, Tiago, eles estão falando disso. Tem buracos, vamos arrumar os buracos, vamos fechar essa rede, para que a gente aqui esteja protegido, para que aqui a gente possa estar conectado por esses elos, por a gente estar aqui fortalecido na nossa rede internamente, e a gente também poder lançar essa rede lá fora, e trazer gente para viver o que nós estamos vivendo. É isso que nós fazemos. Sabe, Paulo, ele escreve, certa vez, eu rogo a Evódia e Síntique que resolvam suas diferenças, vivam em harmonia. Sabe, o grande apóstolo Paulo, que pregou e fundou igrejas em todo o mundo conhecido, o maior missionário que nós conhecemos, ele se deu ao trabalho de incluir essa exortação na carta aos Filipenses. Ele para tudo, ele para ensinos do tipo, fazer conhecida diante de Deus todas as suas súplicas. Ele para assim, tudo posso naquele, ele para tudo, fala, gente, olha, vocês duas aí, resolve essa pendência. Resolve esse BO. Gente, isso é muito mais importante que você pensa, e amanhã você vai saber o quanto. Você vai saber o quanto amanhã. O relacionamento entre nós e o nosso com os não convertidos é prioridade. Sabe, a Bíblia sempre vai falar de prática, né? Sempre vai falar de doutrina e prática, de fé e obras, não dá para separar uma da outra. É claro que a doutrina puxa a prática, a fé puxa as obras, né? A ordem altera o resultado. Nós não podemos agir diferente. É claro, a nossa base de fé e prática é a Bíblia, sempre será a Bíblia, mas nós somos chamados para fazer coisas, nós somos chamados para viver um evangelho diferente, e o relacionamento é a base de tudo. Jesus chega a falar o absurdo, eu sei que não é, né? Mas ele fala assim, olha, toda a lei, toda a Bíblia, todos os profetas se resumem a só isso aqui, amar a Deus e amar as pessoas, acabou.
Se você fizer isso aqui, você obedece tudo o que está escrito na Bíblia. Não, pastor, mas é muita coisa, eu não sei por onde que eu começo. Cara, ama a Deus, ama as pessoas e vai. É só isso. Ama relacionamentos. Relacionamentos. Pra você ter uma ideia, isso é tão importante para nós, gente, que na Central, houve uma época em que nós começamos a fazer encontros evangelísticos. Uma ferramenta fantástica. Houve um ano que mais de 2.000 pessoas entregaram a vida para Jesus no encontro. Todo batismo, toda pessoa que ia batizar, no meu encontro. Porque quando eu fui no encontro, tudo, maravilhoso. E a gente resolveu parar com o encontro. Nós acabamos com o encontro. Enterramos o encontro. Mas como assim, pastor? 2.000 pessoas se converteram. Porque, gente, Jesus não chamou a gente para fazer eventos. Jesus não chamou a gente para promover estratégias de crescimento, de alcance. Ele falou que essa estratégia chama relacionamento. E sabe o que estava acontecendo? O pessoal da nossa célula estava terceirizando isso, pastor. A igreja podia ter um programa aí, podia fazer uma campanha, podia fazer isso, aquilo, outro. Vamos fazer um encontro. Quando nós percebemos, como pastores, que essa era a vibe, o encontro se tornou então uma desculpa para eu não fazer isso mais. A igreja faz. Vou mandar para o encontro. Imediatamente nós cortamos tudo. Porque para nós, valores e princípios valem mais do que qualquer resultado. Nós não estamos em busca de resultados a qualquer preço. Nós não podemos ferir certos valores da palavra de Deus, a verdade nenhum. E relacionamentos, Jesus falou, resume tudo. Esse é o maior mandamento, e o segundo é semelhante a esse. Nós não podemos agir diferente, não podemos, nós cortamos. Levamos então o evangelismo de volta para as células. Sabe o que aconteceu? Muito mais gente se convertendo. Muito mais gente se convertendo. Agora a gente chama isso de dia do amigo, e a gente chama em alguns momentos específicos do ano, né, claro, são vários, não quer dizer que não pode levar amigo nos outros dias, mas naquelas semanas específicas, todas as células juntas estão no esforço de oração, de jejum, de convidar amigos não crentes, parentes, para poder vir para a célula e receber uma mensagem de salvação. Não é? Gente, é uma estatística comprovada. Se você gosta de números, diz que 75% das pessoas vêm a Cristo por conta de um amigo, de um parente. É assim que funciona. 75%, isso é em todo mundo. Essa pesquisa já foi feita ao redor de todo mundo, em todo tipo de país, contexto social, religioso, não importa, econômico. É assim que funciona. Outros 15% falam o quê? Estava atravessando um problema. E aí eu me entreguei a Jesus. Foi isso que me levou a chegar em Jesus. Outros falam, é porque eu fui num culto, é porque eu fui numa conferência, porque um pastor me visitou. E aí então você fala, poxa, 75% é legal. Mas na verdade, 75% por conta de relacionamentos, amigos, parentes, mas na verdade é muito mais. Porque os 15% que estavam atravessando problemas, quem que ficou sabendo que ele estava com problema? Quem que você acha? Um amigo, um parente. E aí orou, levou na igreja. Como é que o cara foi parar na igreja? Você não é crente. Lá em Picos, em todas as nossas igrejas é assim, mas lá em Picos, uma vez eu levei um pastor lá, ele passou na porta do prédio e falou, mas pastor Inar, não tem o nome igreja. E é claro que isso não é proibido, né, gente? Óbvio que isso é até inteligente. Mas ele falou assim, é um absurdo. As pessoas passam aqui na porta e não sabem que é uma igreja, porque não está escrito igreja. Eu falei assim, cara, eu estou atrás de gente que não está procurando igreja. Quem está procurando igreja é crente. O não crente não está procurando igreja nenhuma. Nós estamos atrás dos relacionamentos, nós estamos atrás das pessoas. Se você for olhar, o pastor visitou, mas ele não é crente, como é que o pastor ficou sabendo? Um amigo, um parente contou. Gente, se você for olhar no final, é quase 100%. A não ser aqueles que se converteram sozinhos no quarto, lendo a Bíblia. E bobear quem deu a Bíblia não foi um amigo, um parente. É chato esse trem. Tem jeito, essa Bíblia apareceu de onde? Ela desceu do céu. Gente, você importa muito mais do que você pensa. Você é o melhor evangelista que existe. Nós temos na Central, acho que eu já contei aqui, o João Leite. Numa outra ocasião, acho que eu já contei dele. O João Leite da raiva. Ele é aquele homem dom.
ele é aquele homem assim, que ele tem uma unção de evangelismo que é diferenciada, ainda que o evangelismo seja para todos nós, a gente vê que o João é diferente. O João, se ele chegar aqui hoje, e ele lê uma receita de bolo, pega 6 ovos, né, tanto de farinha, bate assim com óleo, não sei o que lá, bota fermento, quantas horas, né? Quem que é Jesus? Todo mundo. Vem 100 pessoas na frente, dá raiva. Ele chega, geralmente ele não lê uma receita de bolo, ele lê um versículo, conta um monte de casos. Quem que é Jesus? Vem todo mundo. É o melhor evangelista que eu conheço pessoalmente. É claro, nós temos homens como Reinhard Bonk, falecido, um pastor da Alemanha, que um ministério de fogo poderoso de evangelismo. Ele só em uma noite em Laos, na Nigéria, 1 milhão de pessoas entregaram a vida para Jesus. 1 milhão, é incrível. Aí você olha para esses homens e fala assim, poxa, eu não sou igual a eles, eles são demais. Eu também penso isso, mas sabe qual é a verdade? Você é um evangelista muito melhor que o João Leite e que o Reinhard Bonk, muito melhor. Sabe por quê? Porque para o João Leite levar alguém para Cristo, essa pessoa tem que ir lá nele, e não é fácil isso acontecer. Ter acesso ao João, ao Reinhard Bonk agora não tem jeito mais, que ele já morreu, nós não vamos fazer uma sessão espírita aí, de jeito nenhum. Então, mas deixa eu te falar, você, sabe por que você é um evangelista melhor do que eles? Porque você almoça com as pessoas que não conhecem a Jesus quase todo dia. Você encontra com elas no trabalho, você está com elas na escola, na faculdade, você encontra com elas na rua, no sinal, no posto de gasolina, no supermercado, você está lá, é por isso que você é melhor. Não é porque tem nada de especial em nós, nós estamos lá, nós podemos criar pontes, nós podemos criar redes, nós podemos pescar, mas o mundo ficou bruto demais, distante demais, se isolou, e os crentes parecem que estão seguindo a mesma forma, sabe? Sabe o que vai fazer a sua célula reavivar? Sabe o que vai trazer esse avivamento? Gente, avivamento sempre tem a ver com gente, começa com Deus, é Deus que inicia. O avivamento é soberano de Deus, Ele que resolve, onde Deus aparece, onde Ele habita, o avivamento vem. Mas, deixa eu te falar, sabe por que o avivamento veio? Porque tinha 120 pessoas juntas ali, com as redes fechadinhas, conectadas, unidos por um só propósito, senão o avivamento talvez não viria. Deixa eu te falar, importa mais o que você pensa. O avivamento não vem para você individualmente, é aviva-nos, não é aviva-me, é aviva-nos. Deus quer fazer algo em nós, Deus escolheu essa estratégia, Ele não precisa disso. Jesus, você acha que Ele não poderia ter feito o seu ministério sozinho? Claro que poderia, mas Ele ia parar um dia Ele ia voltar para o Pai, e Ele chegou a falar um absurdo, aí sim eu acho um absurdo, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que eu, maiores. Jesus não nos empoderou com pouca coisa, vocês vão fazer muito mais, sabe, nós estamos sendo chamados por Deus, para levar o Evangelho mais uma vez, para os nossos amigos, para os nossos parentes, sabe, nós precisamos entender isso, nós vamos entender que não é tudo igual, talvez, eu não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas o pastor Ralph Neighbor, uma das maiores autoridades, ainda é vivo, já um senhor bem idoso, um dos maiores especialistas em igreja em células de todo o mundo, e ele classifica os não crentes em 2 tipos, não crente do tipo A. Quem que é esse tipo não crente do tipo A? É o tipo facinho, ele é facinho, ele tem interesse em ouvir o Evangelho, ele conhece algumas coisas sobre a Bíblia, sobre a cultura cristã, é aquele facinho, você bota uma sementinha, brota fácil. Agora, tem não crentes do tipo B, que não tem interesse, que são refratários, que são resistentes, que são militantes, que tem tem toda uma ideologia contrária ao Evangelho. Então, deixa eu te falar, tem muito crente que se frustra, porque só está batendo na porta de não crente do tipo B. E eu não estou dizendo para nós descartarmos eles, mas o nosso Jesus, que nos ensinou a pescar de rede, Ele falou que quando uma casa não quiser te receber, o que você faz? Tem muito crente, sabe o que faz? Desiste, vou voltar para casa, porque ninguém quer me receber. Não, é essa casa. O que Jesus falou? Não te recebeu, é um crente do tipo, não crente do tipo B, vai para outra casa,
Irmãos, tem um monte de não crente que tem tantos pontos em comuns conosco, com você, que estão prontos para receber a mensagem do Evangelho. É só você ir lá e lançar as redes. É só você ir lá e lançar as redes. E deixa eu te falar, se a gente pensasse assim, vou te falar assim, Maringá ia ser ganha assim, em poucos anos. Em 2 anos, 3 anos, Maringá inteira, 100% de Maringá ia ser convertido. Porque parece impossível, mas não, se cada um de vocês aqui ganhar 3 pessoas, e cada crente dessa cidade ganhar 3 pessoas, uma por ano, Maringá está toda convertida. É assim, é cada um fazendo a sua parte, não é? Cada um fazendo a sua parte. O apóstolo Paulo, ele escreve: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Você vive assim, você lembra que você é um pescador de gente, aonde quer que você vá, né? Você lembra, né? De novo, né? Aqui, falando daquilo que eu acabei de dizer, de bater na porta, né? Eu vou falar de novo aqui, Mateus 10, na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém conveniente, alguém que queira recebê-los e fique na casa deles. É o não crente do tipo A, é o cara que quer ouvir, mas se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacuda a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou da cidade. Gente, nós temos que ir para a próxima, sabe qual que é a grande estratégia para lidar com qualquer tipo de não crente, e talvez o crente do tipo, não crente do tipo B, esse que é dificinho, esse que é marrentinho, o que vai trazer essas pessoas para Cristo, muito provavelmente não vai ser a sua mensagem falada, vai ser a sua mensagem vivida. Eu me lembro aqui de uma história real, de um pastor, lá da igreja Paz Church. Eles foram para uma nova cidade, começar a sua igreja, e chegando ali, houve um momento onde um dos pastores se deparou com uma pessoa que foi na casa dele ajudar, acho que a montar uma cama. Eu acho que era alguém que foi ajudar a montar móveis e tal, na mudança. E o pastor conversando com ele, se deu o trabalho de saber o nome, quem é você, nada que eu e você não saibamos fazer. Quem é você, de onde você veio, sua família, quanto tempo você faz isso e tal. E o cara ali no meio dessa conversa falou, olha, não, está passando um período difícil, né? E a gente está dormindo no chão, perdemos tudo. Eu não sei se tinha sido um incêndio, uma enchente, era uma tragédia dessa. E o cara estava sem cama. E aí o pastor falou, cara, eu tenho uma cama para te emprestar. Eu tenho, né? Vamos resolver isso, né? Que bom, eu quero sim. Onde que está? Vai estar aqui, pode desmontar a cama que você montou aí, que é a cama que eu vou te emprestar. Mas você tem outra cama? Falei, não. Mas você vai dormir no chão? Falei, vou, você está dormindo no chão um tempão, eu posso dormir um pouquinho, não tem problema não. Eu dormi uns dias no chão também, né? A gente troca, aí daqui a um tempo você troca de novo comigo, tá bom. Pergunta se esse homem foi para a igreja, pergunta se esse homem aceitou Jesus. Gente, é construir pontes, é mostrar que a gente se importa, são coisas simples, totalmente ao nosso alcance. Deus está nos pedindo para fazer isso, relacionamentos de amor. Deus quer que nós pesquemos com redes, pegando as pessoas, não é com estratégias evangelísticas, com materiais, tudo isso é bom, eu amo, eu dou aula de evangelismo, eu amo isso, mas deixa eu te falar, a grande estratégia não é saber falar as palavras certas, não tem um abracadabra gospel, que você falou, o cara converte. Se tivesse eu te falava, seria uma maravilha, mas não tem. O que convence o mundo é o nosso amor uns com os outros, e o nosso amor por eles. É isso que convence, né? Que as nossas redes estejam boas e fortes para a gente pescar muita gente. Vamos orar? Fica de pé, por favor, se você puder, claro. Vamos orar. É isso que Deus quer de nós. Feche seus olhos aí. O que essa mensagem falou ao seu coração? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é capaz de discernir juntas e medulas, é capaz de discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração.
a palavra de Deus, foi proferida, e para cada um, com certeza, o Espírito Santo tem uma porção para te entregar. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo destacou nisso, aqui hoje, essa mensagem para você, mas eu queria que você não deixasse isso embora agora. Feche seus olhos, né? Agora, você tem que pensar nessa palavra, nessa frase, sabe, isso que o Senhor te entregou, e você não pode deixar isso embora, você não pode deixar isso ir para outro lugar, você tem que abraçar essa semente. É uma semente boa, é uma semente santa, é uma semente que tem um propósito de dar muito fruto na sua vida. O que o Senhor falou com você? Você está disposto a largar o que quer que seja e seguir o Senhor? Você está disposto? Oh Deus, que as nossas redes estejam boas, fortes, para pescar muita gente. Oh Deus, perdão por nós tantas vezes negligenciarmos os relacionamentos, o amor entre nós, desprezarmos a força das nossas boas obras no meio dos descrentes. Perdoa, Senhor. Deus, nós estamos aqui hoje reunidos como igreja em células, uma igreja fundada em relacionamentos e que vive relacionamentos, e a nossa grande mensagem é um relacionamento. Reconciliem-se com Deus, essa é a nossa grande mensagem, é a mensagem da reconciliação, que as pessoas se voltem para Deus, voltem para o relacionamento com Deus. Deus, nós aqui hoje declaramos, nós não vamos parar, relacionamento é difícil, Deus, nós somos tão complicados, Senhor, que a gente consegue ter problema no relacionamento até contigo. Quantas vezes emburramos com o Senhor, nos decepcionamos com o Senhor, e o Senhor nunca fez nada errado, o Senhor nunca errou, o Senhor nunca se distraiu, o Senhor sempre nos amou. Deus, que dirá entre nós? Oh Deus, que dirá com os lá de fora? Deus, nós não queremos viver em campanhas, nós não queremos viver em eventos, nós não queremos confiar em estratégias humanas. Deus, nós não queremos, Deus, pescar de uma maneira predatória, nós não queremos matar as pessoas, nós não queremos uma máquina de produzir coisas. Deus, nós não queremos artificialidade. Deus, nós queremos, Pai, oh Deus, nós queremos seguir o Senhor, nós queremos ser como Jesus, nós queremos sim ser como Ele prometeu: eu vos farei, venham comigo, eu farei de vocês pescadores de gente. Deus, nós cremos que o Senhor Jesus morreu por isso, nós cremos, Deus, que a estratégia que o Senhor nos deu somos nós mesmos, os relacionamentos que nós podemos construir, as amizades que estão ali pertinho da gente. Deus, nós vamos começar isso dentro aqui de casa, nós não vamos nos distratar uns aos outros, não vamos ofender uns aos outros, e se isso acontecer, Deus, nós vamos resolver esses problemas, nós vamos amar de verdade. Deus, lá fora também, nós não vamos sair daqui com o rei na barriga, nós não vamos sair daqui só príncipes e princesas, mas servos do Deus Altíssimo, servos das pessoas que estão lá fora. Nós viemos, Deus, para pregar a mensagem da salvação, nós viemos, Deus, para pregar a mensagem da reconciliação. Nós sabemos, Jesus morreu por isso, e nós vamos amar de maneira prática as pessoas. Oh Deus, obrigado, Pai, porque a rede de Pedro estava prestes a se romper lá em Lucas 5, e ele pediu ajuda para o outro barco, ainda que estivesse longe, e oh Deus, eles vieram ajudar. Deus, eu te peço, Deus, usa-nos a nós, Deus, para restaurar relacionamentos dentro da igreja, para resolver os problemas que já estão aqui hoje, Deus, para prevenir problemas. Nos usa, Deus, para nos aproximar daqueles que ainda não creem. Oh Deus, nós queremos fazer isso, não com estratégias humanas, mas a estratégia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh Deus, nós te pedimos isso. Nós queremos, Pai, que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome, Deus, seja conhecido. Faz isso, Deus, faz isso, Deus.
Paizinho querido, nós aqui nos oferecemos a Ti. Nós aqui agora, Pai, eu faço isso e que cada um de vocês faça o mesmo, se quiser. Se o Senhor está te chamando, e eu creio que você está aqui porque Ele já te chamou, se ofereça agora como pescador de gente, se coloca agora nas mãos dEle. Você quer um avivamento? Ele passa por isso. É um avivamento de gente unida, de gente que está reunida num lugar com um propósito específico, receber poder do alto, para ir ser testemunha, para ir lançar redes, para ir fazer a obra do Senhor, para ir ser sal e luz de um mundo perdido na escuridão. Nós estamos aqui para isso. Então agora, faz você o seu compromisso com o Senhor, faz você agora, diz para Ele o seu sim, larga tudo, para de pensar, para de agora você ficar dividido, se entrega, se lance, pare de resistir, simplesmente siga o Mestre e pesque as pessoas ao seu lado. Faz isso agora, ore agora, levante a sua voz agora e faça o seu compromisso com o Senhor, em nome de Jesus.